Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao módulo 2 e agora a gente vai falar sobre os cuidados com as relações na escola. Muito bem, uma vez eu estava na escola observando um grupo de estudantes que estavam trabalhando em jogos de tabuleiros. Eles estavam co-criando jogos de tabuleiros que ajudassem eles a representar as jornadas deles nas escolas. E enquanto eu observava esse grupo, eu estava atento às cartas que eles iam criando para determinar as regras do jogo deles. Um dos grupos tinha uma carta muito interessante. Essa carta tinha uma palma da mão, no sentido de pare, e a legenda dizia o seguinte: cuidado, a professora acordou num dia ruim, volte 10 casas. E é a partir dessa história que eu gostaria que a gente refletisse sobre qual é o impacto das relações na aprendizagem dos estudantes. As relações na sala de aula, elas não podem e nem devem ser reduzidas aos processos cognitivos da aprendizagem. Elas são muito mais amplas do que isso. Tem dimensões emocionais, afetivas, sociais, e é a partir desse conjunto de dimensões das relações que a gente vai pensar sobre o cuidado delas. Uma pesquisa clássica conduzida nos Estados Unidos comprovou o impacto que as boas relações têm na maneira como os estudantes tratam os seus professores. Então eu vou citar aqui uma das alunas, uma das estudantes entrevistadas nessa pesquisa. Ela diz que gosta de tratar a professora dela da seguinte forma: não falamos da boca para fora com ela. Tentamos não conversar quando ela está falando e não retrucamos. Tentamos ouvir e nos lembrar do que ela está nos dizendo. Por exemplo, das direções, das instruções, e não reclamamos do que ela pede ou planeja. Uma outra pesquisa mais recente ainda revelou que a evasão escolar, tão presente aqui no Brasil no ensino fundamental 2 e no ensino médio, está profundamente relacionada com as relações dentro da escola. Estudantes que evadiram a escola, que deixaram a escola, quando entrevistados depois, disseram que uma das razões mais importantes para terem deixado a escola é que lá não encontravam relações significativas. A partir dessas pesquisas, a gente entende que a gente pode criar um jogo de ganha-ganha, diferente desse jogo de perde-perde que a gente viu que o grupo de estudantes estavam construindo naquele jogo de tabuleiro. Infelizmente, essas são as referências disponíveis em muitos ambientes, mas a gente sabe que não precisa ser assim. Então vamos entender um pouco melhor como as relações e essa dinâmica se dá dentro da escola. O primeiro pilar para a gente cuidar das relações é ser acolhedor. Para construir uma conduta realmente acolhedora, eu sempre gosto de lembrar educadores sobre um aspecto muito importante e às vezes um tanto preocupante. A gente precisa lembrar que os nossos estudantes, eles são, na realidade, um público que não está ali voluntariamente. Nenhum deles se voluntariou para estar na escola. Eles estão ali porque eles precisam, eles devem e muitas vezes são obrigados. A maior parte das vezes, nossos estudantes, eles não escolheram as atividades e as tarefas que eles têm que desempenhar na escola. E com certeza eles não te escolheram e não me escolheram como professor. E também não escolheram a turma onde eles estudam. Isso já é razão suficiente para que a gente pense em como tornar as relações mais acolhedoras. Como a gente pode fazer com que essas relações que começam de uma forma tão involuntária possam aos poucos ir se tornando mais voluntárias, mais aconchegantes e mais agradáveis para todo mundo. Um passo super importante para que a gente seja acolhedor dentro de sala de aula é, por exemplo, o tempo que a gente dedica para memorizar os nomes dos nossos alunos. É super importante saber como eles se chamam e não passar boa parte do ano chamando eles de menino ou menina. Além disso, é a gente também conhecer como se pronunciam os nomes e como eles gostam de ser chamados. Se tem alguma forma que eles preferem ser chamados, algum nome que eles gostam mais. Então, por exemplo, é Nathalie ou Nathalie? É Gabriel ou é Biel? É Maíra ou é Mayra? E assim por diante. É fundamental para um ambiente acolhedor e para uma relação acolhedora que a gente possa se chamar, que a gente possa partir
desse lugar de uma maneira segura, saudável, confortável. Então esse é um primeiro passo para a gente ser acolhedor. O segundo passo é a gente conhecer as vidas dos nossos estudantes. A gente sabe que quando a gente chega na escola, tem várias crenças limitantes sobre quem são os nossos estudantes, principalmente quando se tratam de adolescentes, de jovens. A gente sabe o quanto as culturas juvenis elas estão marcadas por alguns estereótipos, como, por exemplo, a rebeldia, a violência, e é a partir daí que veio essa ideia do aborrecente, ou do adolescente como um inconveniente, na verdade. Esse tipo de visão provoca um grande abismo entre nós e os nossos alunos jovens. E, é claro, acaba fazendo com que a gente veja a adolescência como uma mera plataforma entre a infância e a maturidade. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Jovens podem fazer muitas coisas. Jovens são os maiores produtores de conteúdo na internet. Com 16 anos eles já podem votar. Eles podem trabalhar como aprendizes. Então, é importante que a gente se distancie dessa imagem e que a gente possa cada vez mais apreciar a cultura juvenil como parte da nossa grande cultura. E é muito importante que a gente olhe para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, não como uma grande massa, mas que a gente possa olhar para eles como indivíduos que têm características diferentes, gostos diferentes, e que a gente pode se aproximar desses gostos, a gente pode conhecer as preferências deles. E isso é uma parte muito importante dessa gestão, desse cuidado pelas relações em sala de aula. Perguntas como qual é o seu canal de YouTube favorito, ou qual é a sua banda favorita, ou qual é a sua série favorita, são perguntas que podem nos aproximar dos nossos alunos jovens e podem fazer com que a gente melhore muito as nossas relações. Outro caminho muito bacana para a gente se aproximar e entender um pouco melhor o mundo deles é por meio das fotografias. Tanto fotografias do passado, da família, das amizades desses jovens, como também fotografias que eles podem tirar num projeto para que você possa conhecer melhor o olhar desses jovens, a perspectiva, como eles enxergam o mundo. Esse também pode ser um projeto bem bacana para a gente cuidar das nossas relações. No fim das contas, é tudo sobre a qualidade da nossa escuta, né? E eu queria aqui citar um grande mestre brasileiro na escuta, que é o nosso educador Rubem Alves. E ele diz o seguinte: o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. E é na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina.